Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno, eu sou a Stephanie Spíndola e hoje é dia de episódio 8 de Lovecraft Country, Giga Bobo. Antes da gente começar, já quero avisar que esse vídeo tem spoilers, então se você não assistiu ao episódio, não assista esse vídeo. Caso você não queira tomar spoilers, né? Assista o episódio primeiro e volte aqui depois. Aqui em cima nos cards vocês vão ver que tem vários vídeos de Lovecraft Country, de outros episódios, né, que já foram feitos. Caso você tenha interesse em assistir, então é só clicar aqui em cima. Sempre no início de cada vídeo eu faço um resumo explicado, então de tudo que aconteceu nesse episódio, linkando com acontecimentos dos episódios anteriores. Se você não quiser assistir ao resumo explicado, pode pular para o tempo que tá aqui na tela. Bem, gente, como a gente já tinha previsto, né, a saga do Emmett Till, do Bobo, chegou ao final nesse episódio, né? A gente tava ali na dúvida o que a Misha Green ia fazer, se ela ia ressignificar, né, esse acontecimento da morte dele, ou se ela realmente ia mostrar como tudo realmente aconteceu e usar, né, essa tragédia, né, esse assassinato como gancho para os acontecimentos do episódio. Então realmente foi essa segunda opção. Quem já estava acompanhando os episódios há algum tempo, acompanhando essa trama paralela, já sabia que a gente estava chegando nesse momento crítico. E também, então, a gente acaba vendo o episódio todo na visão da Diana, que é a filha da Hipólita, né? Filha da Hipólita do tio George e que era muito amiga do Bobo. Para quem não acompanhou, o Emmett Till era um menino de 14 anos que foi assassinado no Mississippi, numa viagem ao Mississippi. Ele foi assassinado por 2 homens brancos enquanto estava lá. E eles fizeram atrocidades com o corpo dele, né, e jogaram num rio. E o corpo da criança só foi identificado muitos dias depois, graças a um anel que a mãe dele tinha dado pra ele, que ela conseguiu reconhecer no corpo dele. Esse acontecimento foi um choque na época, e a Misha Green usou, então, né, dessa tragédia como parte aí do arco do episódio 8, pra dar um impacto, né, pra mostrar realmente aquele tom de pesadelo, né? Então já no início do episódio a gente vê ali o velório, né? Todos os personagens estão reunidos ali na fila para prestarem as suas condolências à família do Emmett. E nessa hora a gente descobre que a Hipólita não retornou do Observatório Winthrop. Na verdade ela tá desaparecida já faz uma semana. O Tiki, então, no final do episódio 7 ele retorna, né? Com um livro na mão e pega o carro e volta para Chicago. Mas a Hipólita nunca voltou. Então a gente não sabe muito bem se os acontecimentos do episódio 8 são paralelos ao que a Hipólita tá passando ali nas várias terras durante o episódio 7, ou se ela saiu daqueles vários universos e está em algum outro lugar já nessa terra mesmo, onde se passam os acontecimentos de Lovecraft Country, e ainda não retornou para Chicago. Então ficou isso em aberto aí pra gente ver o que acontece nos próximos episódios. O episódio 8, na verdade, tem vários acontecimentos, né? Eu acho que ele é um dos episódios mais cheios desde o segundo episódio, que é o Whites on the Moon. É o que acontece mais coisa, tem mais arcos, tem muita ação. Então, várias informações vão ficando um pouco perdidas ali ao longo do episódio, e mesmo assim a Misha Green consegue reunir tudo antes de finalizar, né? O que é um grande mérito aí, ela que não só roteirizou, como também dirigiu esse episódio. Então, começando desse ponto aí do enterro, o grupo se separa para procurar a Diana, porque ela acaba ali no meio do estresse pós-traumático. Imagina, ela perdeu o pai, a mãe tá desaparecida há uma semana e agora ela perde um dos melhores amigos. Ela sai correndo pela cidade e o grupo se divide para tentar encontrar ela, né? A Ruby acaba voltando para a zona norte de Chicago para encontrar com o William. A Letty vai para casa do Winthrop, né, para ver se encontra a Diana lá. E o Tiki diz também que vai procurar numa pizzaria, mas ele sai para encontrar a Cristina. Então vou começar com o arco do Tiki primeiro. Ele vai encontrar a Cristina no mausoléu. Eles conversam e ele faz uma troca com ela. Ele entrega a chave do Observatório Winthrop para ela, da máquina do tempo, né, para ela, e em troca dela ensinar a ele um feitiço de proteção. Nesse momento ela explica mais ou menos como é que funciona o feitiço de proteção com o sol da Ordem do Antigo Alvorecer. Então ela desenha ele numa partezinha ali no mausoléu e explica que o ideal é usar sangue, ter uma intenção, né, energia, intenção de que aquilo ali realmente aconteça, e também um corpo envolvido para manter o equilíbrio, né, para que esse feitiço funcione. A troca é feita, a Cristina segue para casa dela na zona norte de Chicago, já como William,
e o Tiki vai pra mansão Entrope pra encontrar a Letty. Chegando lá, ele dá de cara com quem? Com ela mesma, a dona da série, Gia, que resolveu vir a Chicago pra ajudar o Tiki, já que ela o ama. Né? Nesse momento ele chega ali, ela tá conversando com a Letty, ela já explicou tudo que o Makimiho faz, o que significa. Ele acaba pressionando ela por respostas, né, pra saber como que ele vai morrer, o que ela viu, e ela não sabe muito bem explicar o que foi que aconteceu, mas ela quer ajudar de alguma forma, né? E aí fica ali muito claro, a própria Letty percebe que na verdade ela ama o Tiki e quer ajudar. Mas ele acaba meio que destratando ela, né, mandando ela embora, e a gente fica sem saber pra onde já foi, como é que ficou essa situação. Esse ponto especificamente ficou muito perdido no episódio, assim, não dá pra saber por que utilizou ela agora, por que não no próximo episódio, mas vamos ver o que acontece. A Letty e o Tiki se desentendem ali, enquanto a Gia tá lá na sala de espera da casa, né, não sei se ela foi embora nesse meio tempo, mas eles discutem e o Tiki pega as coisas dele e vai rumo à casa do Montrose pra contar sobre o livro e também sobre o feitiço. Nesse meio tempo a gente vê ali rapidamente o arco da Ruby e da Cristina, né, depois que ela tem uma relação novamente com o William, elas conversam, né? Ela fala sobre o assassinato do Emmett e ela acaba dizendo que gostaria que a Cristina se sentisse tão amedrontada e tão envergonhada quanto ela está se sentindo naquele momento. E esse pensamento realmente acaba afetando a Cristina, tanto que mais pra frente no episódio ela acaba pedindo para 2 homens replicarem a morte do Emmett nela, para que ela possa realmente ter a sensação que ele teve e conseguir se compadecer, ter esse lado humano, né? Isso foi muito interessante também, porque a Misha Green, ela mostrou como a morte aconteceu, mas ela não mostrou a morte numa criança negra, né? Num adolescente negro. A gente não teve que reviver esse trauma. Ela mostrou como aconteceu, ela mostrou num personagem branco, completamente desvinculado da história, e também tendo um motivo pra forma como foi simulado, né? Então foi muito interessante a forma como ela decidiu fazer isso. Então ali a gente tem, né, esse arco curtinho entre a Ruby e a Cristina, é basicamente isso, assim, essas conversas entre elas, mostrando que elas estão se aproximando cada vez mais e realmente criando um laço ali, né? E logo depois a gente passa já pro arco da Letty. Ela marca um encontro com a Cristina lá na igreja, porque ela quer, de alguma forma, barganhar a invulnerabilidade pro Tiki. A Cristina não aceita, né? A Letty diz pra ela que pode dar os negativos, as fotos do pergaminho do Titus Braithwaite pra ela, e a Cristina não aceita dar o feitiço de invulnerabilidade pro Tiki, mas oferece pra Letty. Talvez isso tenha a ver com a marca que o Tiki tem nas costas, talvez ele já tenha essa proteção e não saiba, né? Explicaria algumas coisas ao longo da série, e que a Cristina, dessa forma, não precisaria encontrar o Tiki novamente, eles não precisariam ter essa conversa, e ela também acaba mantendo ali o sobrinho dela vivo por mais tempo. Paralelamente a tudo isso que tá rolando, a Diana tá pela cidade ali com um estresse pós-traumático e ela acaba encontrando o Lancaster, que é aquele cara da hospedaria de Chicago e que também cuida do observatório Entrope, né, que eles que ficam ali de plantão para evitar que as pessoas descubram a máquina do tempo. Ela acaba esbarrando nele, ele faz algumas perguntas sobre a Hipólita para ela não responde, porque enfim, ela não sabe onde tá a mãe dela, né, ele quer saber onde tá a mãe, o que ela sabe sobre magia, e a guria não sabe nada, e aí ele joga um feitiço nela e ela fica amaldiçoada, e ela passa a ser perseguida por 2 menininhas meio a hora do pesadelo, assim, com umas unhas gigantes. Então ela passa o episódio inteiro fugindo dessas criaturas e tendo essas alucinações. Chega num ponto que a Diana não aguenta mais ser perseguida por aquelas 2 criaturas, ela vai até a hospedaria do Lancaster e enfrenta ele. Ele diz que pode tirar o feitiço e em troca dela entregar pra ele o planetário de ouro, e ela diz que não vai entregar. Então ele meio que se revolta, assim, tipo, ela já tá basicamente condenada, vamos até a casa Winthrop pegar o planetário por nós mesmos. Voltando então para a parte sul de Chicago, a gente tem ali o Tiki encontrando o Montrose, e eles têm realmente uma cena de família, assim, né, onde eles conversam e acabam se entendendo, a gente sabe um pouquinho mais do lado dele, do relacionamento dele com a Dora, é um momento muito bacana, e é nessa hora que o Tiki conta para ele o que aconteceu no episódio 7, que ele entrou no portal lá no observatório, viu o que parecia ser um futuro caótico, alguém entrega na mão dele um livro
e ele volta pro presente. Então ele não teve toda aquela mesma experiência que a Hipólita teve no episódio anterior, né? Que ela passou por vários mundos, várias realidades paralelas. Ele simplesmente entrou e saiu. Esse livro, então, a gente descobre que foi escrito pelo filho do Chick, então George Freeman, que a gente achava no episódio anterior que era o tio George em outra realidade. Na verdade, é o nome do filho do Chick, então ele já sabe que a Letty tá grávida, mesmo a Letty não tendo contado pra ele, porque ele leu o livro ali de cabo a rabo e ele sabe toda a história da família Freeman, porque o livro é baseado nos acontecimentos que a gente tá vendo na série. Uma forma que a Misha Green achou de referenciar o livro, né, é dizer ali na hora, o Chick comenta que tem algumas diferenças no livro, como uma troca de um personagem por outro, com outro nome, né, sendo uma menina, sendo um menino, porque realmente quando a série foi adaptada, a Misha Green fez algumas alterações no texto original e mudou alguns personagens, então essa seria uma referência direta ao livro do Matt Ruff. Então o Chick explica ali pro Montrose que o livro conta a história da família Freeman, e ele até pergunta, né, tá, mas o final é feliz, assim, vai dar tudo certo no final, e ele fica com uma cara, ele não concorda nem discorda, mas eles ali já têm algumas pistas de algumas coisas que precisam ser feitas para que eles sobrevivam. No livro também é dito que a Cristina vai fazer o ritual ali de imortalidade e não vai sobreviver, então por isso que o Chick resolveu entregar para ela a chave. Depois de toda essa conversa e dessa amizade entre pai e filho, o Montrose diz que ele quer ajudar o Chick a fazer ali o feitiço, né? Então eles vão para casa do Montrose e desenham o sol ali na sala, e quando o Montrose vai ler o feitiço, se descobre que ele é disléxico, né? Então ele lê o feitiço e na hora eles ficam pensando que alguma coisa deu errado, porque enfim, ninguém sentiu nada, não se sabia muito bem, mas eles acreditavam que o feitiço não tinha dado certo. Paralelamente, então, a Letty volta para casa do Winthrop, a Ruby tá lá também, a Ruby acaba contando para ela que entende tudo sobre a questão da magia, que sabe tudo o que tá acontecendo, e antes delas poderem brigar pelo fato da Ruby tá trabalhando junto com a Cristina, o Lancaster chega na casa. Ele tenta entrar e não consegue porque a casa tá selada, e a partir desse momento ele começa a fuzilar a casa aí com um monte de tiro, e elas acabam se protegendo nessa hora que a Letty vê também que o feitiço de proteção funcionou, porque as balas começam a desviar dela. O Chick, que tava super triste, né, super pra baixo por achar que o feitiço não tinha funcionado, acaba chegando na rua na hora da ação, todos os policiais viram pra ele e um acaba atirando, e é nessa hora que aparece um Chogote, né, aquele bichinho lindo, cheio de olhos, uma boca gigante, pra proteger o Chick. Ali a gente percebe que o feitiço de proteção deu certo, né, ele tem um cão só dele, porque enfim, ele é um Great White também, né? E o bichinho acaba fazendo a destruição, né? Mata todo mundo ali na frente da casa. Eu imagino o que os vizinhos pensaram dessa situação toda. Pra finalizar, a gente tem a Diana esperando, né? As duas menininhas lá, estilo Hora do Pesadelo, chegarem pra elas lutarem. Ela tá ali lutando contra as duas, tentando sobreviver, e o Montrose vê ela lutando sozinha e acaba segurando ela, achando que ela tá tendo algum tipo de surto, e as meninas pegam ela. Então, provavelmente as consequências, né, a gente vai ver no próximo episódio. Como eu já falei, eu achei esse episódio o mais cheio de coisas, né, de acontecimentos desde o episódio número 2. O episódio número 2 é um que não foi muito, assim, bem aceito pelas pessoas, porque tudo aconteceu muito rápido, né, teve um monte de coisa acontecendo, e ali tinha o lance da hospedaria e apresentar personagem, foi tudo muito corrido, tinha muita ação, mas eu gostei do episódio 2 e também gostei desse. Eu acho que ele foi bem conduzido, acho que a Misha Green fez um trabalho esplêndido, ainda mais que ela já tinha essa ideia de utilizar como referência a Hora do Pesadelo e trazer referências, né, também de alguns personagens que foram tornados caricatos pela América do Jim Crow em 1950. Então trazer esses elementos, né, como uma forma de crítica, como uma forma de deixar o episódio mais redondinho. Eu acho que o trabalho de trazer essas referências e de sempre manter um pé no chão, na realidade, né, sempre trazendo elementos reais para dentro da série, por mais fantasiosa que ela seja,
é um dos grandes diferenciais de Lovecraft Country. Acho que a Jada Harris, que faz a Diana, se saiu muito bem nesse episódio. Ela carregou várias cenas sozinha. E pra uma menina tão jovem, né? Eu acho que ela foi super bem. A gente tá super bem servido de atores nessa série, né? Acho que todo mundo talvez possa ser indicado ao Emmy do ano que vem, porque eles estão super bem e têm a oportunidade de trabalhar assim individualmente, né? De brilhar individualmente, mostrar o quão bom eles são na atuação. Então esse episódio não ficou por menos aí, todo mundo teve um momento, mas a Jada foi a que mais brilhou aí entre todos. Eu acho que outro ponto que vale a pena frisar são os efeitos especiais, né? Nesse episódio ali a gente tem, pela primeira vez a gente tem a transformação da Ruby em uma mulher branca. Todas as vezes a gente só viu ela se desconstruindo, né? Ela deixando o casulo branco e retornando a ser ela mesma. E nesse episódio a gente tem o contrário, né? A gente vai vendo ela se modificando ali, e tem toda aquela cena depois com o William que ela vai se desfazendo. Então é muito, muito bem feito. Dá pra ver que os trabalhos de efeitos especiais dessa série são muito, muito bem estruturados e merece todo o reconhecimento aí. Também a criatura ali, né, o Shogot que chega no final, que é super bonitinho, eu adoro ele. Super bem feito também, os efeitos muito bons. É outro episódio fantástico aí pra coleção de Lovecraft Country. Dentre as referências mais claras nesse episódio, a gente tem um livro que aparece enquanto a Diana tá no banheiro, né, logo quando ela começa a alucinar ali após o feitiço, que é o livro A Cabana do Pai Tomás, que foi escrito por Harriet Beecher Stowe entre 1851 e 1852. O livro, então, narra todos os sofrimentos aí do personagem principal após ele ser vendido para um traficante de escravos. Durante muito tempo, alguns personagens foram estereotipados, né, em suas adaptações, que é o caso da Topsy. Ela é uma personagem do livro, né, da Cabana do Pai Tomás, por isso que quando a Diana olha a capa do livro, ela tá ali, né, de uma forma bizarra, de uma forma monstruosa. No livro ela é uma criança indisciplinada devido à brutalidade da escravidão, mas ao longo dos anos, conforme a obra foi adaptada para novelas e para shows, principalmente na época do Jim Crow, ela acabou sendo adaptada de uma forma caricata, né, sendo considerada alívio cômico. Uma outra referência também, então, além da Topsy, né, que é criada ali de uma maneira a dar medo na Diana, né, a Topsy e a Bopsy, a gente tem também a referência a um homem que, quando a Diana tá saindo da rua ali depois de ser enfeitiçada, ele mexe os olhos, né, que ele tá numa propaganda na parede. O rosto do homem, então, que a gente vê no episódio é o Rastos, e ele era a cara da marca Cream of Wheat, que é um cereal dos Estados Unidos. A propaganda, que era extremamente popular ali nos anos 50 e utilizava de uma linguagem que parecia ser ignorante para criar o estereótipo sobre a população negra. Ali na cena em que a Diana confronta o Lancaster lá na hospedaria e acaba indo embora, né, dizendo que não vai ajudar ele, chamando ele de pig, a gente escuta uma narração por trás conforme ela vai saindo daquele lugar, e esse discurso que a gente escuta naquele momento é da Naomi Wadler, que fez esse discurso durante o March of Our Lives em fevereiro de 2018. Esse depoimento que ela dá, né, e que é utilizado no episódio, foi em resposta ao massacre ocorrido na escola Marjorie Stoneman Douglas naquele mesmo ano. E para fechar esse monte de referência aí, eu não sei se vocês pegaram, mas na hora que a Cristina tá conversando com o Tiki, ela fala que o Hiram Epstein perdeu o braço tentando decifrar ali as páginas do Titus Braithwaite. Essa é uma referência direta ao episódio 4, A History of Violence, quando eles encontram a entrada do alçapão aquele para pegar as páginas e que tem um braço preso na fechadura ali que o Tiki precisa arrancar. Aquele braço era o dele, então ele tentou de todas as formas conseguir as páginas e não conseguiu. É isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Esse like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor deixe ele aqui. Na descrição eu vou deixar o link do meu texto sobre esse episódio, lá tem várias referências também, tem os feitiços que foram usados ao longo do episódio, tem links de referência, enfim, tem um monte de coisa legal, então eu vou deixar ele aqui na descrição. Se você tá gostando de Lovecraft Country, tem teorias aí de como vai acabar, deixa aqui nos comentários e vamos debater. É isso, até a próxima e valeu!